Olá, meus amores, tudo bem? Olha só, gente, hoje eu vou estar começando um novo trabalho. Eu vou fazer uma calça. Vou fazer a base para uma calça. Eu vou fazer a parte de cima da calça, tá? Vou gravar esse vídeo aqui, vai ser exclusivo só para a parte de cima, que é a base de uma calça, tá? Aí a gente vai fazer essa parte de cima, que é só de pontos fechados. Vai ser esse vídeo aqui. Aí essa base da calça vai ficar gravada aqui, que na hora que a gente quiser fazer uma coisa diferente na calça, a gente trabalha essa base e a parte de baixo a gente faz diferente. Então eu vou gravar aqui a base para uma calça, tá? Que vai ser esse vídeo de hoje, que nós vamos estar começando hoje. E já para começar esse trabalho, eu já digo que nós vamos precisar de marcadores, né? Alguns marcadores. Eu estou usando essa linha, ó, 2151 Céu, que é a cor, é um azul muito lindo, gostei muito, tá? E eu vou estar usando para fazer, eu já fiz aqui as minhas correntinhas, eu estou usando essa agulha aqui, ó, 1,75, ó. 1,75 a agulha, tá? Daquelas agulhas mais antigas, eu tenho várias delas, então eu vou estar usando essa aqui hoje. E eu já fiz aqui, já para começar o trabalho, eu fiz aqui um total de 200 correntinhas, tá? Eu fiz 200 correntinhas, eu vou fazer aqui mais algumas, para não correr o risco de faltar correntinhas. Ó, eu fiz aqui 200, vou fazer mais umas 10 aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Vou fazer mais umas 10, tá? Agora eu vou voltar, ó. E eu não vou fechar ela ainda em círculo, tá? Eu ainda não vou fechar em círculo. Eu vou fazer os meus pontos altos aqui e vou deixar para fechar depois, tá? Olha só. Aí, vamos lá. Ó, fiz a laçada e eu vou contar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na quarta correntinha, eu vou fazer o ponto alto. Ó, já tenho dois pontos altos. Essa calça, gente, eu esqueci. Eu vou fazer agora um ponto alto para cada uma das correntinhas, tá? Eu preciso de um total de 200 correntinhas, tá? Número par, tá? Isso aqui é para um quadril de 100 centímetros, tá? Vou fazer para um quadril de 100 centímetros. Então, aí eu fiz correntinhas a mais para que não falte correntinhas. Eu preciso de 200 pontos altos aqui, tá? E olha só, aí eu vou fazer agora um ponto alto para cada uma dessas correntinhas aqui que a gente acabou de fazer, tá? Eu preciso de 200 pontos altos. Aí eu vou estar fazendo aqui os meus pontos altos nesse cordão de correntes e volto lá no final com 200 pontos altos prontos, ok? Olha que linda essa cor, gente. Um tom de azul lindo. Amei essa cor, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui os meus 200 pontos altos nesse cordão de correntes que eu fiz e eu volto. Meus amores, olha só, já finalizei aqui, ó, fiz aqui, eu contei, tá? Eu tenho 200 pontos altos, tá? Eu esqueci foi de medir, ó, e aquele cordão de correntes que eu fiz sobrou aqui, ó, tá? É preferível que sobre mesmo, tá? Sobrou algumas correntinhas aqui. Eu vou usar somente os 200 pontos altos, eu fiz correntinhas de sobra, exatamente para que não faltasse, né? Agora eu vou medir aqui para você, só para a gente ver como que ficou aqui na medida. 200 correntinhas, tá? Aí eu vou botar certinho aqui, ó. Ó, botar certinho aqui o início e o final. Aí vou botar aqui a minha trena e vou medir só para eu ver aqui em centímetro quantos centímetros que ficou. Botar certinho, tá? Ó, certinho. Eu só não tenho espaço para mostrar ela inteira para você, ó. Mas botando aqui, ó, certinho, um ponto final com o início.
Aí, vou colocar aqui o final pra você ver. Não vou esticar ela muito, tá? Tá dobrando aqui, ó. Mas eu não vou esticar pra medir. Vou tentar deixar reta. Pra ver em centímetros quanto que deu, tá? Ó. É meio complicado, né? Mas a gente vai tentar, ó. Um em cima do outro, assim, pra ficar bem retinho. Ó, vamos ver. 43 centímetros, tá? Só mais um pouquinho, que dá só uma puxadinha, ó. Aí ele chega no 43, olha. Deu uma puxadinha aqui, ó. Ele chega no 43 centímetros, tá? É o tamanho ideal, tá? 43 centímetros, ou seja, 86 centímetros, tá? Isso aqui, já tirando, porque eu preciso de um quadril para 100 centímetros, né? Mas aí tem lá aquelas descontos que a gente dá, né? Porque o fio cede. Então, deu aqui 86 centímetros, tá? Então, ficou de 100 centímetros, 86, 14 centímetros, tá? Eu tirei 14 centímetros aqui na medida, porque depois o fio pode ceder, né? Então, a gente tem esse desconto aí de diminuição, de 10 a 15 centímetros, né? No caso aqui foi 14, ok? E olha só, eu fiz aqui o último ponto alto, que deu o número 200, tá? Número par. Agora eu vou lá, aí essas correntinhas que sobrou, depois eu desmancho elas, tá? E agora eu vou virar todo o meu cordão assim, olha. Todo retinho. E aí, eu vou aqui, ó, na primeira correntinha que a gente fez no início, e aqui eu faço um ponto baixíssimo unindo aqui, tá? Unindo somente essa parte de baixo, porque essa parte de cima aqui eu vou unir depois, tá? Depois é só desmanchar essas correntinhas aqui e fazer a união delas aqui, tá? Pode fazer uma carreira de ponto baixo em volta. Isso é só a dica que eu vou dar, tá? Já para vocês, se você quiser adiantar depois. É só desmanchar, né? Essas correntinhas aqui, fazer uma carreira de ponto baixo e fazer a união aqui depois, tá? Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Aí vou no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Agora eu vou fazer a repetição de todos esses pontos altos, tá? Ó, somente ponto alto. Eu vou fazer um total de 8 carreiras, tá? Ó, eu estou aqui iniciando a segunda carreira. Eu vou fazer um total de 8 carreiras. Finalizo uma carreira, volto na outra. Finalizo uma, volto na outra. Então, mas eu vou voltar aqui na próxima, tá? Próxima carreira. Na terceira carreira eu vou voltar só para dar mais uma dica, ok? Volto já. Na hora que estiver finalizando essa carreira aqui, segunda, eu volto para dar uma dica. Até já. Olha só, meus amores, já estou finalizando aqui a minha carreira. Vou fazer o último ponto alto. E aí, para finalizar a carreira, em vez de eu fazer o meu ponto baixo aqui, então, meus amores, eu fiz aqui o meu último ponto alto, aí em vez de fazer o meu ponto baixo aqui em cima do primeiro, eu vou aqui, ó, à frente, um pouquinho à frente, ó, e faço o ponto baixo aqui no ponto da frente, tá? Assim. E aí, aqui mesmo eu já começo já a fazer o próximo ponto da próxima carreira, tá? Eu vou tentar fazer assim para amenizar um pouco essa cicatriz que fica aqui no final de cada carreira, tá? Final de cada carreira costuma ficar uma cicatriz. Então, eu vou fazer assim para amenizar um pouco, né? Para ver se não fica tão marcado essa união aqui, tá? Essa final e início de carreira aqui.
para ver se não fica tão marcado. Aí eu vou experimentar fazer assim. Em vez de fazer o ponto baixo aqui nesse primeiro, eu vou aqui, ó, no outro ponto aqui e faço aqui, tá? Vamos tentar fazer assim, tá? E sempre contando, né? De vez em quando contar os pontos para ver se não tá pulando ponto, para ver se tá todos os pontos corretamente, ok? Então essa é a dica. Se você tiver uma outra maneira melhor para fazer isso, essa união, usa do seu jeito. Eu vou experimentar fazer assim para ver se não fica tão marcado. Não fica tão marcado esse final e início de carreira aqui, tá? Como eu já disse antes, eu vou fazer um total de 8 carreiras, tá? Só trabalhando assim, ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer aqui 8 carreiras. No final, eu volto com as 8 carreiras prontas para a gente dar continuação, ok? Até já. Amores, olha só, eu fiz aqui as minhas 8 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras, olha, e usando aquela técnica lá, ficou assim, ó, pelo menos ficou menos visível a cicatriz aqui, ó, ficou menos visível, né? Ficou aparentemente melhor, tá? Ficou assim. E olha só, eu já fiz aqui a divisão, que agora a gente vai começar a fazer os aumentos, tá? Aí eu dividi. Olha só, eu pus 100 carreiras de um lado, né? De um marcador até o outro, foram 100 pontos altos. E do outro lado também 100 pontos altos. Contei 100 pontos altos para cá e 100 pontos altos para o lado de cá também. Coloquei o marcador, ok? Porque agora a gente vai começar a trabalhar fazendo os aumentos aqui, ó, onde a gente colocou o marcador. Aí eu vou começar a fazer os aumentos aí, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui deu o número 100, ó. Aqui é onde a gente vai começar o nosso primeiro ponto, deu o número 100. E aqui é onde a gente vai finalizar na separação, deu também o número 100 aqui, tá? Por isso que tem que ser número par, porque a gente tem que dividir em números iguais, né? Então, vamos lá, vou tirar aqui o meu primeiro marcador, ó. Vou aproximar mais para você visualizar melhor. Vou me assentar aqui, porque eu estou em pé, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas corresponde ao meu primeiro ponto alto. E aí, eu vou fazer, os nossos aumentos vai ser sempre aqui, tá? Eu vou fazer aqui 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer esse primeiro. Vou fazer 2. Na hora que a gente refazer a volta, eu faço o último aqui. Porque o aumento serão 3 pontos altos no mesmo ponto, tá? São os 2 pontos altos da carreira e mais um que é de aumento. Então, eu fiz um, eu vou fazer mais um aqui, olha. No mesmo pontinho, eu faço mais um ponto alto. E na hora que a gente der a volta toda para chegar aqui no final, eu faço mais um, porque serão 3, tá? Esse ponto central aqui que a gente acabou de fazer, olha, o central, ele vai ser sempre o ponto de aumento, tá? O ponto de aumento vai ser sempre esse daqui. Então, vamos lá. Aí, agora, ó, eu fiz 2, serão 3. Mas na hora que eu voltar, eu faço o outro, tá? O outro ponto aqui. Então, agora eu vou dar continuidade, fazendo um ponto alto para cada um dos pontos da carreira, tá? Eu vou marcar esse ponto aqui, olha, que esse aqui vai ser o meu ponto de aumento. Se você não entendeu ainda, fique tranquilo que você vai entender ainda o que eu tô falando, tá? Por enquanto, a gente tá só começando a carreira. Vou marcar ele aqui, vou deixar ele aqui. O nosso aumento da carreira seguinte vai ser aqui, ó, nesse ponto central, tá? Mas na hora que eu der a volta em tudo, eu explico melhor, você vai entender melhor. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos até chegar lá no meu próximo marcador, tá? Quando chegar lá no meu próximo marcador, eu volto, porque lá vai ser também com aumento, ok? Então, vamos lá. Espero que você tenha ficado bem entendido, tá? Você conta, tem que ser pontos iguais. Se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu, você vai contar 100 pontos altos desse lado e depois 100 pontos altos desse lado. Que aí a gente vai começar aqui na parte central fazer os aumentos. Vamos fazer aqui
E vamos fazer aqui também onde que tá o outro marcador, tá? Então, eu vou trabalhar aqui os meus pontos altos, até chegar no próximo marcador, eu volto. Meus amores, olha só, já tô chegando aqui na próxima marcação, no meu próximo marcador. Ó, eu fiz aqui o penúltimo. Agora eu vou fazer aqui, ó, vou tirar o marcador para ele não me atrapalhar e depois eu vou colocar ele de novo aqui. Ó, nesse ponto eu vou fazer 3 pontos altos, tá? Ó, esse primeiro da carreira. Esse segundo ponto, que é no mesmo lugar, é o ponto do aumento. Na carreira seguinte, nós vamos fazer o aumento nele. E esse outro ponto já vai pertencer à carreira do lado de cá. Olha só, o primeiro ponto, nós fizemos 3 pontos aqui. O primeiro ponto vai fazer parte dessa carreira. O segundo ponto, que é o do meio, vai ser o ponto de aumento. Na próxima carreira, a gente vai fazer o aumento nele. Por isso, eu vou colocar aqui, ó, o meu marcador nele, ó. Para eu não esquecer que aqui eu tenho que fazer o aumento. E esse último ponto aqui vai pertencer à carreira do lado de cá, ok? Então, em cada um dos marcadores, quando a gente chegar, a gente vai fazer 3 pontos altos, ó, juntos, tá? Que serão os nossos aumentos. E aí, eu percorro agora a carreira novamente, fazendo ponto alto sobre ponto alto. E na hora que eu chegar no próximo marcador, aí lá vai ter também o aumento, tá? É onde a gente iniciou a carreira. Aí, quando eu chegar lá, eu volto com você, tá? Olha só, aqui, ó. Meu próximo marcador, eu fiquei devendo um ponto aqui, né? Eu fiz só 2. Vou fazer mais um pra gente finalizar aqui a carreira aqui, tá? Mas na hora que eu chegar lá, eu volto, pra gente relembrar. Olha só, meus amores, chegando aqui novamente, onde a gente vai fazer o aumento, eu vou fazer aqui, ó, o meu último ponto alto. Vou tirar o marcador, né? Depois eu ponho de novo. E vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Junto aqui, ó. No terceiro ponto alto. O meu terceiro ponto alto é o ponto que eu fiquei devendo, né? Agora, eu vou aqui, ó, em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer em cima desse, tá? Pra finalizar aqui a carreira, aí, ó. Aí, eu fiquei com 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, tá? Ó. Agora, eu vou... Nesse aqui, esse aqui vai ser o meu ponto central, tá? Eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos aqui, ó. Fazendo aqui 3 pontos altos juntos, tá? Esse segundo ponto aqui, ó, vai ser o meu ponto de aumento, tá? Ó. Meu ponto de aumento vai ser sempre no ponto central, tá? Sempre no ponto central, que é o segundo ponto. Acho que eu... Peraí. Coloquei ele melhor aqui para eu não confundir na hora da volta, né? Apesar de que a gente sabe que é, mas mesmo assim é bom colocar direito, né? Senão eu esqueço e vou errado, empolgo, né? E olha aqui, aí, aqui ó, nesse segundo ponto, é sempre o ponto de aumento vai ser aqui, tá? Aí eu faço 3 pontos altos juntos. Esse do meio vai ser sempre o ponto do aumento, tá? Ó. Esse do meio vai ser sempre aqui, ó. O ponto do aumento vai ser sempre aqui. E aí, eu continuo agora fazendo a volta toda. Ó. De ponto sobre ponto, tá? Aí eu vou fazer só mais essa carreira aqui com você, que eu acho que não tem necessidade mais não. Mas na hora que chegar lá no próximo marcador aqui, olha. Meu próximo marcador, eu volto novamente só para relembrar, tá? Ó. Só para relembrar aqui, tá? Volto já. Bem, meus amores, tô chegando aqui novamente, olha. Vou tirar aqui o marcador. É chato ficar tirando e colocando esse marcador, mas às vezes é necessário, porque às vezes a gente pode esquecer, né? Então, aqui, ó, vou fazer o meu último antes do aumento, último ponto alto. Aí, eu venho no ponto do meio, que é onde a gente vai aumentar, e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Agora, eu continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ok, meus amores?
Então, é isso, ó. Continuar trabalhando assim, ó, fazendo sempre os aumentos aqui no ponto do meio, ó, fazendo os 3 pontos altos, tá? E agora eu vou colocar novamente. Às vezes é chato, mas eu vou colocar. É chato porque toda hora a gente tem que estar tirando, né? Eu vou trabalhar aqui novamente até chegar aqui, olha, no próximo, aí no próximo eu volto, tá? É a última carreira que eu faço aqui já com você, que as próximas serão todas iguais, mas eu volto já para explicar. Meus amores, já estou chegando aqui novamente, olha, já tirei o meu marcador, onde a gente vai finalizar, tá? Aqui eu já vou finalizar, porque eu já fiz, deixa eu ver, eu já fiz aqui os 3 pontos altos que eu preciso. Isso, eu já fiz os 3 pontos altos aqui, então eu vou só finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui, ó. Ok? Ó. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, aqui mesmo eu faço 3 correntinhas. Vou no próximo ponto, que é o ponto do aumento, ó. Que é esse segundo aqui do aumento. Aí, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Ó, esse aqui já fiz os meus 3 pontos altos do aumento. E aí, agora, eu continuo fazendo um ponto alto para cada um dos pontos altos aqui da carreira, ó. Ok? Eu vou colocar o meu marcador aqui, que é para eu não esquecer que aqui, ó, eu vou fazer aumento aqui, ó. Deixa eu ver. É nesse ponto aqui, ó. No segundo ponto do meio. Na carreira seguinte, eu vou estar aumentando aí, tá? E vai ficando assim o meu trabalho, tá? Olha só, meus amores, aqui eu estou fazendo a terceira carreira. Olha, a terceira carreira com aumento. 1, 2, 3. Terceira carreira com aumento. Eu vou fazer um total de 10 carreiras, tá? Vou fazer, por enquanto, 10 carreiras assim, só 5 aumentos. Vou fazer um total de 10 carreiras, ó, dos dois lados, pra você ver. Essa aí é a terceira que eu estou iniciando, né? Ó, 1, 2, eu estou iniciando a terceira carreira com aumento. Aí, vou estar fazendo aqui um total de 10 carreiras. Eu vou precisar de fazer mais, mas por enquanto, para começar, eu vou fazer 10 e volto aqui e vou mostrar para vocês como é que tá ficando o trabalho, tá? Vou continuar, vou fazer um total de 10 e volto pra gente, para eu mostrar para você como tá ficando, ok? Até já. Eu vim aqui só para atualizar você do trabalho. Olha só, eu já fiz aqui um total de 12, não, de 12, eu disse que iria fazer 10 e voltaria. Só que não voltei. Eu fiz 12 carreiras, tá? Eu fiz 12 carreiras a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já estou iniciando a 13. Eu vou fazer aqui mais um total de mais 5 carreiras, tá? Pra mim, ainda não dá ainda o tamanho que eu preciso, tá? Ó, mostrando aqui do outro lado, ó. Ainda não tá o tamanho ideal. Eu vou continuar ainda trabalhando. Vou fazer aqui mais 5 carreiras, tá? Vou fazer mais 5 carreiras. E aí eu volto para falar para vocês o andamento novamente, tá? Se eu vou continuar fazendo ainda mais carreiras, tá? Até dar o tamanho que eu preciso. Aí eu vou medir, na hora que eu fizer todas as carreiras necessárias, vou medir para você, para ver quantos centímetros que ficou, tá? Eu vou continuar, eu já fiz 12, vou fazer mais 5 carreiras, ok? Então, eu vou voltar com 17 carreiras, tá? 17 carreiras aqui com aumento, ok, meus amores? Vou continuar trabalhando e depois a gente encontra novamente. Vou fazer mais 5 e depois a gente encontra. E aí eu te falo se eu vou fazer mais carreiras ou se apenas essas 17 carreiras já vai atender o comprimento que eu preciso para minha peça, ok? Até já. Amores, voltei aqui com o andamento da nossa peça. Olha, eu fiz aqui um total de 18 carreiras, tá? Ó, eu fiz 18 carreiras, eu vou medir aqui essas 18 carreiras em centímetro. Agora eu tenho que achar a trena, né? A
Treininha vive sumindo, ela é pequenininha. Eu tenho uma grande, tem a pequena, mas a que tá sempre aqui junto comigo, mais próxima a mim, às vezes é essa pequenininha aqui. Então vamos lá, vamos ver. Quantos centímetros que deu aqui, olha. 22 centímetros, um pouco mais de 22, tá? 22,5. 22 centímetros e meio que deu aqui de altura na lateral da minha peça, tá? Com 18 carreiras. Eu já iniciei aqui a carreira 19, olha. Já iniciei a carreira 19, porém, agora eu não vou mais trabalhar carreiras, porque senão ele vai ficar muito, muito grande, tá? Então, para mim, esse tamanho aqui já tá suficiente. Agora, eu vou fazer a união aqui, ó, embaixo da perna, tá? Pra gente começar a trabalhar a perna separado, tá? Ó, já iniciei aqui a carreira 19, não cortei o fio, tá? Continuo aqui na carreira 19. Aí eu vim aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer a união aqui, tá? Ó, como que eu vou unir aqui embaixo da perna, tá? Ó, eu fiz aqui, ó, o penúltimo ponto antes daqueles pontos do aumento, ó. Cheguei aqui no penúltimo, aí eu cheguei no ponto do meio, que é aquele ponto onde a gente estava usando para fazer o aumento, lembra? Então, eu vou fazer a união nele, ó. Aí eu vou fazer o ponto alto. Não, aí eu introduzo a minha agulha aqui, vou lá no pego a outra parte, ó. Essa outra parte, viro ela assim pro meu lado, assim, ó. Ó, a agulha tá aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. No ponto do meio. Aí eu vou nesse outro ponto aqui do outro lado, que é o ponto do meio também, ó. Que é esse ponto aqui do meio, ó. É o ponto onde a gente estava usando para fazer os aumentos. Eu vou nele. E aí eu vou pegar os dois. Vou pegar os dois. Vou pegar o do lado de cá e pegar do lado de lá. E vou fazer o ponto alto aqui, ó. Introduzo a agulha nos dois, unindo os dois aqui, ó. Em um ponto alto só. Ó. Tiro a laçada. Ó. Aí ele vai ficar unido aqui, ó. Pelo ponto alto. E aí eu vou no próximo aqui, ó. Deixa eu ver se é nesse. Não, não é nesse. Esse é o que a gente uniu. Vamos fazer de novo? Vou fazer de novo. Pra vocês verem, tá? Eu nunca fiz assim, tá, gente? Nunca fiz assim. Primeira vez que faço assim. Então, aqui, ó. Vou nesse. Vou no outro também, do lado de lá, ó. No ponto do meio, do lado de lá. Eu peguei os dois, ó. Aí, vou introduzir a agulha, vou tirar esses dois. Fiquei com o ponto alto aqui. Vou finalizar aqui o meu ponto alto. Aí, a união deles fica assim. Aí, agora eu continuo normal. Vou no próximo ponto alto aqui à frente. E faço o meu ponto alto. Vou no próximo, faço o ponto alto, ó. Pronto, agora eu continuo trabalhando a minha carreira normal agora, já com a união. Vou mostrar já para vocês, tá? Ó, já unido aqui, separando as pernas, ó. Aí, agora eu vou estar trabalhando, agora não vai ter aumentos mais, tá? Agora só carreira circular mesmo, tá? Só carreira circular. Aí agora eu vou estar trabalhando, agora aqui, ó. Tá? Trabalhando essa perna aqui, separada agora, ó. Vou estar trabalhando essa perna, o final dela é aqui. E depois, na hora de trabalhar esse outro lado, é normal também. Nós vamos fazer os pontos altos. Quando chegar aqui, a gente também faz um ponto alto aqui, ó, nesse meio, tá? Mas agora, nós vamos estar trabalhando as perninhas separadas, ó. A união ficou assim, tá? Nós fizemos um ponto alto aqui no meio, olha. É esse ponto aqui, ó. Nós acabamos de unir, aí ficou um ponto alto aqui. E na hora que a gente for trabalhar esse lado, a gente vai trabalhar aqui também, ó, dentro desse ponto alto. Ok? Então, agora eu vou trabalhar essa carreira. Na hora que chegar lá no final, eu volto, tá? Vou dar toda a minha volta, agora normal, não tem aumentos nem nada mais. Nós vamos estar trabalhando agora as perninhas separadas. Vamos fazer essa aqui primeiro e depois a outra. Mas eu volto no final da carreira. Amores, olha só, já tô chegando aqui no final da carreira, ó, e eu continuo trabalhando daquela mesma forma. Em vez de ir aqui, ó, nessa correntinha do ponto inicial, eu vou aqui, ó, no pezinho do outro ponto,
ó. E aí tá ficando assim, ó, a nossa parte da união, tá? Tá menos visível aqui a marca, né? Aquela cicatriz. Agora aqui eu faço as 3 correntinhas para dar o início e continuo trabalhando a carreira normalmente, ó. Vou fazer até chegar ali embaixo da perna, que é onde a gente fez a separação. Aí eu vou trabalhando normalmente até chegar lá. Eu vou olhar ali quantas carreiras que é. Ó, vou ver quantas carreiras que a gente vai tá trabalhando, tá? Nós estamos aqui na segunda carreira já, na divisão das pernas. Na onde que a gente separou as pernas, essa aqui é a segunda carreira, tá? Ó. Aí aqui, eu trabalho normal, ó. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Que é aqui onde a gente fez a união embaixo da perna, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Qualquer dúvida é só você contar os pontos altos que ficou na carreira de baixo e fazer aqui em cima para ver se tá certinho, se tá certinho os pontos altos um no outro, tá? Um em cima do outro, ó. Olha aí. Essa aqui é a segunda carreira. A primeira, que é onde a gente uniu, e agora a segunda. Eu volto já para falar para você, vou fazer mais essa carreira aqui, volto e falo para vocês quantas carreiras que a gente vai fazer aqui nessa parte, ok? Cada perna. Meus amores, olha só, eu já finalizei aqui a minha carreira. Vim aqui só para falar para vocês o seguinte: eu vou fazer aqui um total de 5 carreiras, de 5 a 6 carreiras, tá? Eu pretendo fazer 5, mas se 5 ficar muito curto, eu faço mais uma, eu completo 6, mas eu te falo se fiz 5 ou se fiz 6. Eu já fiz aqui 2, né? Vou fazer aqui mais 3. Se não for suficiente, eu faço mais 4. Faço 6 carreiras, tá? E eu contei os meus pontos altos aqui, deu 135 pontos altos, tá? Na volta toda, 135. Então, quando a gente trabalhar esse outro lado aqui, nós temos que ter também 135, tá? Mas na hora que for trabalhar esse lado, eu vou voltar pra gente poder estar fazendo junto, tá? Vou te mostrar como que a gente vai fazer aqui. Mas é normal, é ponto alto sobre ponto alto, a mesma coisa daqui. Mas tem que dar 135 também, igual tem desse lado aqui. Isso no meu tamanho, tá? Porque às vezes você pode estar fazendo um tamanho diferente, tamanho menor ou maior, né? Ok? Então eu vou fazer aqui 5 carreiras, 5 ou 6 carreiras e volto. Eu já fiz 2, vou complementar e volto, ok? Até já. Meus amores, eu vim aqui para dar continuidade. Eu já finalizei aqui essa primeira perna, tá? Ó, eu fiz com 5 carreiras mesmo, tá? 5 carreiras ficou bom. Agora eu vou medir aqui novamente, aquela hora deu 22,5. Vamos lá, a caça da trena novamente, que eu pus em outro lugar agora. Deixa eu ver aqui, achei. Ó, aquela hora deu 22,5. Vamos ver quanto que vai dar agora, depois dessas 5 carreiras que nós fizemos, né? Deu 26,5, quase 27. Se der uma puxadinha, dá 27. Ó, uma puxadinha aqui para esticar ele, dá 27 centímetros. Ou seja, nós fizemos 5 carreiras, aumentou exatamente 5 centímetros, né? Tava 22,5. Aí deu uma puxadinha, chegou nos 27, aumentou 5 centímetros. Quer dizer, a minha carreira, meu ponto é curto mesmo, tá? É 1 centímetro meu ponto. Eu não sei se é normal, né? Porque tem pessoas que têm um ponto bem alto. O meu não. Meu ponto é curto. Então ficou com 27 centímetros aqui na lateral, tá? Eu já finalizei, fiz com 5 carreiras e ficou assim, ó. Pra mim já está de bom tamanho, de bom comprimento até aqui, tá? E agora a gente vai trabalhar esse outro lado. E olha só, de um novelo de linha, só tenho essa, olha. Eu acredito que essa daqui dê para trabalhar
a outra perna. Vamos ver se vai dar, né? Mas eu tenho outro novelo ali já de reserva, tá? Comprei 2 novelos. Para fazer isso aqui, ainda quero que sobre, né? Porque eu vou fazer a parte de baixo em outro vídeo, tá? Vou fazer a parte de baixo, mas porém em outro vídeo. Então vamos lá, depois eu explico essa parte para você. Então, ó, eu já prendi o meu fio aqui embaixo da perna, olha, naquele ponto da união que a gente fez, aquele ponto alto, eu prendi o meu fio aqui, que eu gosto de colocar amarrado, tá? Ó, eu gosto de colocar o fio amarrado porque eu me sinto mais, eu fico mais segura, sinto mais segurança. Então agora eu faço 3 correntinhas, vou aqui, ó, no ponto alto da frente, faço um ponto alto, um ponto alto à frente, outro ponto alto. Aqui não tem mistério, gente. É a mesma coisa, tá? É ponto alto sobre ponto alto. Não tem nada diferente, tá? É a mesma coisa. É só o início aqui que eu vou mostrar, que às vezes alguém tem alguma dúvida, né? Por causa da união que a gente fez, mas não tem nada diferente. É só continuar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Na hora que chegar no final da carreira, eu volto, tá? Lembrando que é bom contar, para que se tenha a mesma quantidade de pontos. Nesse caso aqui foi 135, então aqui também tem que ter 135 pontos altos, ok? Eu vou fazer aqui no final da carreira, eu volto. Meus amores, eu esqueci de voltar aqui no início da carreira, só que não tem segredo. É do mesmo jeito que a gente trabalhou esse lado de cá, a gente vai trabalhar esse, ó. Terminou uma carreira, você já começa a fazer a próxima. Terminou uma, já vai para a próxima, tá? Vou fazer também um total de 5 carreiras. Fiz a primeira, agora eu estou na segunda, vou fazer 5 carreiras. E depois que eu finalizar as minhas carreiras, aí a gente já pode... Opa, desculpa, gente. Desculpa. Depois que a gente finalizar as carreiras, a gente já pode cortar o fio, tá? Ó, vai ficar assim, olha, que gracinha que fica, olha. Fazendo assim, do jeito que a gente fez, ó. Um lado, outro lado. Vai ficar assim, ó, bem certinho, tá? Ó, vai ficar bem assim, bem certinho o gavião. Não vai ficar aquela coisa larga, mas também não vai ficar uma coisa apertada, tá? Eu fiz assim, pra mim ficou ótimo assim. Eu já coloquei no manequim pra experimentar, ficou ótimo assim, tá? Ó, a parte de baixo dele, assim. Eu estou na segunda carreira, iniciei a segunda carreira. Vou fazer um total de 5 carreiras. E depois eu vou cortar o fio, tá? Depois eu já corto o fio e vou fazer aqui a parte de cima. Vou fazer uma carreira aqui de ponto baixo aqui na parte de cima, mas eu volto na hora que eu for iniciar, tá? Pra gente já fazer essa adaptação aqui, ó, tá? Da união, lembra que eu falei que ia fazer depois? Então, aí a gente vai trabalhar aqui o cos, fazer aqui apenas uma carreirinha de ponto baixo e mais uma carreirinha de acabamento aqui no cos, ok? Então, vamos lá, vou fazer as minhas 5 carreiras e volto. Até já. Meus amores, olha só, já terminei aqui, olha, minha parte de baixo, os 2 lados, tá? Não cortei o fio vai ficar para depois, para fazer o acabamento. E olha, ficou assim, olha, a parte de baixo dele, ó. Ok? Essa aqui é a parte da frente e esse daqui é a parte das costas, ó. Tá? A parte de trás. Agora, agora eu vou fazer aqui, ó, o acabamento aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Onde eu iniciei. Lembra? Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, dessa corrente. Vou cortar um pedaço. E aí, eu vou desmanchar ela. Pode até cortar menor do que isso, tá? Que aí vai só puxando o fio aqui, ó. Aí vai puxando, desmanchando, ó. Tem que ter um jeito pra fazer, tá? Vai puxando, puxando, até chegar lá no pezinho, tá? Puxando, puxando pra desmanchar ele.
Ó, desmanchei até chegar aqui no último, ó. Agora eu puxo ele, ó. Aí ele fica lacrado aqui, ó, tá? Ó. Ele ficou lacrado aqui. Agora eu puxo ele pra cá. Não, eu não vou fazer assim, que é assim corre o risco de desmanchar. Eu vou iniciar aqui, olha. Vou prender o meu fio aqui, porque eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo. Vou virar aqui pro lado direito da peça, ó. E aí eu faço um ponto baixo aqui, unindo ele aqui, quer ver? É assim que eu quero fazer. Vou prender aqui o meu fio. Eu gosto de colocar amarrado, que eu acho que fica mais seguro. Tô usando a mesma agulha, tá, gente? Faço duas correntinhas, vou no próximo ponto alto da frente, faço um ponto baixo. Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo, tá? Vou no próximo, aí eu pego esse daqui. Deixa eu ver. Esse daqui. Aí eu vou no outro, ó. Naquele lá que a gente vai unir, ó. Pra gente fechar. E faço também um ponto baixo nele. Aí ele já fica unido, tá vendo? Ele já fica unido. Faço mais um aqui na frente. Pra cobrir esse buraquinho que ficou, ó. Mais um ponto baixo na frente. Aí agora é só dar continuidade. Fazendo um ponto baixo pra cada um dos pontos altos, ó. Aí ele fica unido, tá vendo? Ó. É só fazer a carreira de ponto baixo para unir ele aqui, ó, tá? Vou fazer aqui umas duas carreiras de ponto baixo, uma carreira de ponto baixo, aliás, e volto, tá? Aí é um ponto baixo para cada um dos pontos altos, ó. Um ponto baixo, tá, meus amores aí, ó. Aí fica assim, um ponto baixo para cada um dos pontos altos, tá? Esses pontinhos de fio aqui, ó. Depois é só fazer o acabamento neles, tá? Vou fazer aqui em volta de todo esse cos. Meus amores, olha só, finalizei aqui minha carreira de ponto baixo. Voltei aqui só para dar uma dica, tá? Se você quiser fazer com elástico, uma calça com elástico ou um short com elástico, então essa é a hora, tá? Fiz a carreira de ponto baixo. Se você não quiser fazer nem a carreira de ponto baixo, você não precisa fazer. Você já pode fazer a carreira de ponto alto já colocando o elástico, tá? Eu não vou fazer com elástico, então por isso eu vim só dar a dica, tá? Então, você não precisa nem fazer a carreira de ponto baixo, já pode fazer logo a carreira com elástico, tá? Fazendo a carreira já de ponto alto, cobrindo o elástico. Só que eu não vou fazer com elástico, tá? Eu vou fazer com cordãozinho de amarrar, tá? Então, eu já finalizei aqui minha carreira de ponto baixo, agora eu vou fazer aqui só mais uma carreirinha de acabamento. Faço duas correntinhas e faço um ponto alto aqui no mesmo ponto, ó. Eu acho que eu vou fazer com dois pontos altos só. Pulo uma, na segunda, deixa eu ver, na segunda, na terceira. Na terceira, ó. Faço duas correntinhas. Faço mais um ponto alto aqui. Aí eu pulo uma, duas, na terceira ponto baixo, eu faço outro ponto baixo, ó. Somente uma carreirinha de acabamento assim. Duas correntinhas, faço mais um ponto alto no mesmo pezinho, mesmo lugarzinho. Pulo uma, duas, no terceiro ponto baixo, eu faço o outro ponto baixo. Vou fazer assim, tá? Somente um acabamentozinho aqui, ó.
Mas se não quiser também, quiser deixar só, ó, pulo 2, no terceiro eu já faço ponto baixo. Se não quiser, quiser deixar somente na carreira de um ponto baixo, ficou bom também, ó. A carreirinha de ponto baixo ficou assim. Mas se você quiser fazer esse acabamento igual eu vou fazer assim, tá? Ó, somente isso, um acabamento bem simples, tá? Porque eu vou colocar aqui um cordão de amarrar, tá? Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto para fazer o cordão com você. Meus amores, olha só, já finalizei, ó. Finalizei aqui minha parte de cima do cos, tá? Ficou assim. Agora, eu vou fazer um cordão para poder amarrar aqui, tá? E para fazer o meu cordão, eu peguei os dois fios, olha. O fio de dentro e o fio de fora do novelo, tá? E eu quero dizer o seguinte, meus amores. Para fazer essa peça, esse short aqui, olha, que isso aqui ficou um short, tá? Só que para um short também ele tem que ficar mais comprido. Esse daqui não ficou tão comprido. Eu acredito que a não ser que a pessoa queira ele curto mesmo, tá? Mas se fosse para eu fazer um short, eu faria aqui mais algumas carreiras para ele ficar um pouco mais comprido. Como eu vou fazer calça, né? Vou trabalhar a parte de baixo na calça. Então eu deixei ele desse comprido. Mas se for um short, deveria ser mais comprido um pouco, a não ser que a sua cliente, você, prefira ele mais curto mesmo, tá? Mas aí é o seguinte, eu vou fazer agora um cordão, e aí eu quero dizer também o seguinte, que eu tive que abrir já o meu segundo novelo, tá? Para eu fazer a última carreira lá da perna, eu já tive que usar o novelo novo, tá? Chegou até a penúltima carreira. Na última carreira eu tive que abrir o novo novelo. Então, quer dizer, para fazer o short é bom que se tenha mais de um novelo de linha, ok? Então, olha, peguei os dois fios, né? E peguei também a minha agulha 2,5. Eu vou fazer o meu cordão com essa agulha. A numeração dela tá aqui, ó. Que às vezes por causa da pintura, ó, não dá pra ver muito bem. Mas ela é o tamanho 2,5. Aí eu vou fazer agora um cordãozinho de amarrar na cintura, tá? Pra ajustar. Aí faço a voltinha. Faço aqui o meu primeiro ponto, ó. Só pra unir aqui os dois fios. Agora eu vou separar esses fios aqui, olha. Vou colocar uma aqui em cima do meu dedo. Ó. Fica um embaixo do meu dedo e um em cima do dedo, ó. Assim. Aí eles ficam separados assim, ó. Um aqui embaixo do dedo e o outro em cima do dedo. Eu sempre faço esse cordãozinho aqui nos meus trabalhos, tá? Aí eu pego aqui, ó. Pego aqui por baixo, tiro a laçada com o fio de cima. Pego embaixo, tiro a laçada com o fio de cima. Ó. Eu sempre faço em outros trabalhos, passo a passo meu aí. Você vai ver esse cordão também, que eu sempre faço ele para colocar nas minhas peças, tá? Ó. Somente isso, tá? Pego no fio de baixo, ó. Pego no fio de baixo, faço a laçada na parte de cima, ó. Pego um fio debaixo do dedo e tiro a laçada com o fio que tá por cima do meu dedo, ó. Ok? Eu gosto muito de fazer esse cordãozinho aqui. E é bom fazer com uma agulha maior do que aquela que você tá trabalhando, tá? Para que ele fique um cordão maior. Eu vou fazer o meu cordão, olha, aí ele vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar um cordãozinho assim. Eu vou fazer o meu e aí eu volto e falo para vocês o tamanho que fiz o meu cordão, ok? Volto já. Meus amores, olha só, eu fiz aqui o meu cordão, eu fiz o cordão com 1,20 m. Se você achar 1,20 m muito grande, eu fiz com 1 metro, mas eu achei meio pequeno, aí eu fiz com 1,5 m, com 1,20 m, tá? Eu coloquei mais ou menos assim, ó, aqui para eu poder medir, não cheguei a colocar ele lá não, coloquei mais ou menos aqui para eu ver. Aí eu fiz 1,20 m, tá? Se ficar muito grande, é só desmanchar. Se fica menor, que fica ruim, né? Pra emendar a linha e fazer de novo. Mas eu acredito que fica bom com 1,20, tá?
E aí eu pego uma agulha menor, né? E aí eu venho aqui, ó. Vou começar a colocar aqui, ó. Aí eu vou puxando ele na primeira carreira aqui do trabalho, tá? Ó, nessa primeira carreira de ponto alto. Aí eu vou pulando de 3 em 3 ou mais. É você que vai saber aí como que você quer colocar, ó. Aí vai puxando. Eu tentei colocar na agulha de tapeceiro, mas essa agulha que eu acho mais fácil, na agulha de tapeceiro, que você vai só separando lá os pontos altos e colocando, né? Como se estivesse alinhavando o trabalho. Mas só que não dá para colocar. Minha agulha não é tão grande. Minha agulha de tapeceiro, ela é fina para esse cordão aqui, então não deu. Aí eu vou fazer assim com a agulha fina, tá? Ó. Eu acho assim mais trabalhoso, né? Mas o importante é ficar bom o trabalho, né? Aí eu vou pulando de 3 em 3 ou de 5 em 5. No meu caso aqui eu tô pulando de 3 em 3, tá? E aí eu vou colocar assim até o final. Ó. Tá puxando aí, ó. Aí ele vai ficando assim, ok? Meus amores, olha só. Eu já coloquei aqui, ó. Ó. Igual eu ensinei no início. E eu tenho aqui duas pérolazinhas, olha. Eu já coloquei uma, agora tem uma outra aqui para colocar, ó. Do outro lado. Há um tempão que eu tenho essas duas pedrinhas aqui, não sabia o que fazer. Agora, coincidentemente, eu consegui achar onde que eu ia colocar elas, ó. O problema é só colocar aqui, ó, que não tem agulha que dê. Ó, é só colocar aqui no buraquinho, né? O outro eu consegui facilmente. Agora, esse daqui... Não, eu tô pondo errado. Tô procurando o buraquinho. O buraquinho do lado de cá, eu procurando do lado de lá. Mas mesmo assim, ó, eu vou ter que arrumar um jeito de colocar ele aqui dentro, ó. Porque a agulha não passa. Ó. Ainda bem que consegui, aí, ó, consegui colocar. Porque o outro eu coloquei só assim, sem usar agulha nem nada. Eu consegui só enfiar assim. E aí eu vou dar uns nozinhos, né, na ponta do fio, para ele não soltar, igual eu fiz com o outro lá. Ó, aqui ele ainda solta, tá vendo? Que esses dois nozinhos que eu dei ainda solta. Aí eu vou ter que puxar ele um pouco mais aqui, ó. O outro de lá, ele foi até um pouco mais à frente. Esse aqui não quer. Esse aqui não quer ir à frente, ó. O outro foi até um pouco mais no crochê, mas esse aqui não vai. Aí eu vou dar mais alguns nozinhos, ó. Amarrar ele aqui no pezinho. É só um enfeitezinho, ó. Aí eu puxo ele bem lá pro pezinho lá, ó. Puxo o nozinho bem lá pra baixo. Pra não soltar, aí, ó. Aqui não solta, né? Ó. Puxei, não tá descendo, não. Mas é bom fazer mais um, né? Vou fazer mais um aqui. Aí eu vou cortar a pontinha do fio, tá? E depois eu vou voltar com a minha peça lá no manequim para mostrar para vocês, ok? Até já. Amores, olha aí como que ficou o nosso short, olha. Olha, ele ficou um short aqui, mas na verdade eu fiz isso aqui como uma base, tá? Vai ficar aqui no YouTube como um short base para uma calça, tá? Porque a minha intenção desde o início é fazer uma calça usando esse modelo aqui. Futuramente eu vou fazer um short, pretendo fazer, deixar como um short, fazer uma outra peça de outra cor e deixar como um short. Mas a princípio, esse daqui, a minha intenção é fazer calça. Então, mas isso daqui é uma base, tá? Uma base para uma calça, porque ou deixar um short, se você quiser deixar um short e fazer uma carreira de acabamento, fazer ele mais comprido, fica à vontade para fazer. Mas é também uma base para uma calça, tá? E você pode fazer a calça ou seguir a carreira assim, só com ponto fechado, ou então fazer a parte de baixo das pernas com outro tipo de ponto, com outro modelo de ponto, até com square dá para fazer,
tá? Então, esse aqui é uma base para uma calça de crochê que eu fiz. Então, eu vou deixar aqui no YouTube como short, base para calça, ou base para calça, tá? Esse daqui eu vou dar continuidade, vou fazer uma calça, vou fazer a parte de baixo as pernas, porém, vai ser em outro vídeo, tá? Esse vídeo de hoje foi somente aqui, ó, a base, né, um short como base para uma calça, ok? E aí ficou assim, ó, vou chegar mais pertinho para você ver como que ficou o detalhe aqui desse pingentezinho que eu coloquei aqui, tá? Teria que ser um pingente de outra cor, né? Porque aqui não deu para aparecer muito. Mas eu quis colocar esse daqui, tá? Ó, eu quis colocar esse daqui, ó. Achei que ele ficou muito lindo, combinou bem com isso, com essa, com esse short aí, né? Que futuramente vai ser uma calça, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ficou muito lindo, não vou nem mostrar a parte de trás agora. Na hora que eu complementar o trabalho que fizer a calça, eu mostro a parte de trás, tá? Então, é isso aí. Ficou assim, amei fazer, tá? Amei fazer, vai ficar aí como uma base. E futuramente eu faço, toda vez que eu for fazer uma calça, eu vou usar essa base, né? Vou usar esse passo a passo aqui para fazer a base, ou até mesmo para fazer um short, só assim de pontos fechados, ok, gente? Obrigada, mas eu amei aqui, olha. Amei esse pingente, olha. Como que ele ficou de longe, não dá pra ver muito, não. Mas se chegar mais perto, dá. Mas eu gostei dele, tá? Então fica assim, gente. O próximo passo a passo a seguir vai ser a continuação aí nas pernas para fazer a calça, tá? Que é outro modelo de ponto que eu vou usar. Muito obrigada, gente, por sua companhia. Espero que você tenha gostado bastante desse trabalho, ok? Obrigada. Até o próximo. Beijo. Tchau.